Quando Maia Cardoso chega à Fazenda Esperança, fugindo de um passado violento com seu filho, ela espera nada além de abrigo e um dia de trabalho. Mas o fazendeiro tranquilo que abre o portão pode apenas manter a chave para um futuro que ela nunca pensou ser possível. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da tarde bateu nos ombros cansados de Maia Cardoso enquanto ela caminhava pela estrada empoeirada, levando a Fazenda Esperança. Seus braços doíam por levar Luan, de 4 anos, que adormerava há 1 hora. Ela andava desde o nascer do sol, seguindo instruções de uma mulher gentil na rodoviária, que mencionou uma fazenda, que poderia precisar de trabalhadores. Maia parou para mudar o peso de Luan, enxugando o suor da testa com a mão livre. Aos 26 anos, ela já enfrentou mais dificuldades do que a maioria das pessoas 2 vezes a idade dela. A contusão em sua bochecha ainda estava fresca, um lembrete de por que ela havia agarrado o filho e o pouco que podia levar no meio da noite. Quase lá, baby, ela sussurrou para Luan, embora ele não pudesse ouvi-la. Seus braços pequenos estavam firmemente enrolados em volta do pescoço, o rosto pacífico no sono, apesar de sua situação desesperada. Através das ondas de calor que subiam da estrada de terra, Maia finalmente viu o portão de madeira com Fazenda Esperança, esculpido na placa acima dela. Hope Farm. Ela quase riu da ironia. A esperança era exatamente o que ela havia acabado. Quando ela se aproximou do portão, Maia viu um homem trabalhando em um trator nas proximidades. Ele era alto, de ombros largos, com a pele bronzeada de trabalhar ao ar livre. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, sua expressão curiosa, mas não auriciosa. Com licença, Maia chamou, sua voz quebrando de sede. O proprietário está por perto, estou procurando trabalho. O homem colocou suas ferramentas e caminhou em sua direção. Quando ele se aproximou, Maia notou seus olhos, marrom quente e de alguma forma calmante. Ele não estava sorrindo, mas havia uma gentileza em seu rosto que a fez ficar um pouco mais reta. Eu sou o proprietário, disse ele. Renato Lins. Maia engoliu em seco. Foi isso, sua última chance. Meu nome é Maia Cardoso. Este é meu filho, Luan. Sou um trabalhador esforçado. Posso limpar, cozinhar, cuidar de animais, tudo o que você precisa. Não preciso de muito pagamento, apenas... A voz dela vacilou. Apenas em algum lugar seguro para meu filho dormir. E comida. Vamos trabalhar para comida. Os olhos de Renato se afastaram do rosto de Maia para a criança adormecida nos braços, e depois de volta ao machucado desbotado em sua bochecha. Sua expressão não mudou, mas algo em seus olhos se suavizou. Quando foi a última vez que você comeu? Ele perguntou. Maia hesitou. Ontem de manhã. Luan tinha alguns biscoitos no ônibus. Sem outra palavra, Renato abriu o portão. Entre. Vocês dois não precisam mais correr. Maia ficou congelada, sem acreditar no que tinha ouvido. As pessoas não apenas apreciaram estranhos hoje em dia, especialmente uma mulher com uma criança, e nada a oferecer além de seu trabalho. Renato gesticulou em direção à fazenda à distância. A comida por dentro. Depois de comer, podemos falar sobre trabalho. A cozinha de Fazenda Esperança era espaçosa, mas simples. Pisos de madeira limpos, móveis resistentes e um fogão grande que parecia bem usado. Maia sentou-se à mesa observando Luan devorar um sanduíche, enquanto Renato os derramava um copo de leite fresco. É bom, Luan? Maia perguntou, sorrindo enquanto seu filho assentia com entusiasmo. Suas bochechas se arrepiaram com comida. Obrigado, disse ela a Renato, que estava encostado no balcão observando-os. Eu não sei o que teríamos feito se... Não há necessidade de explicar, disse Renato, sua voz estável e tranquilizadora. Termine de comer. Vou mostrar onde você pode ficar. Maia o estudou enquanto comia. Renato Lins tinha cerca de 30 anos, ela adivinhou. Suas mãos eram difíceis do trabalho agrícola, mas seus movimentos eram cuidadosos, deliberados. A casa era grande demais para apenas uma pessoa, e ela se perguntou se ele tinha família. Você mora aqui sozinho? Ela perguntou. Renato assentiu. Meus pais faleceram há 3 anos. Sou apenas eu desde então. Sinto muito, disse Maia. É o caminho das coisas.
respondeu Renato, seu expressions revelando pouco. A fazenda me mantém ocupado. Depois que eles terminaram de comer, Renato os levou pela casa a uma sala na parte de trás. Era pequeno, mas limpo, com uma cama de casal e uma cômoda de madeira. Um tapete colorido coberta parte do piso e a janela olhou para os campos de verde. Esta era a sala de costura da minha mãe, explicou Renato. Eu nunca cheguei a trocá-lo. O banheiro fica do outro lado do corredor. Maia sentiu lágrimas brotando. Depois de semanas de corrida, de dormir em estações de ônibus e quartos, baratos quando ela podia pagar, essa sala simples parecia paraíso. Obrigado, ela conseguiu dizer. Não teremos nenhum problema e começarei a trabalhar logo amanhã. Renato assentiu. Descanse um pouco. Começamos cedo na fazenda. Depois que ele saiu, Maia sentou-se na beira da cama, vendo Luan explorar o quarto. Pela primeira vez em meses ela se permitiu respirar. Eles estavam seguros, pelo menos para esta noite. Maia estava acordado antes do nascer do sol na manhã seguinte. Ela encontrou Renato na cozinha, tomando café. Bom dia, disse. O que você gostaria que eu fizesse primeiro? Renato olhou para cima, aparentemente surpreso ao vê-la tão cedo. Café? Ele ofereceu, gesticulando para o pote. Maia assentiu com gratidão, derramando-se um copo. Luan ainda está dormindo. Ele estava exausto. Deixe-o descansar, disse Renato. Há um galinheiro que precisa de limpeza, e então podemos ver sobre a horta. Mas primeiro, café da manhã. Durante a semana seguinte, Maia caiu no ritmo da vida agrícola. Ela acordou cedo, trabalhou duro e passou suas noites cuidando de Luan. Renato era um homem quieto, não foi dado a uma conversa fiada, mas ele era justo e nunca a fez sentir que estava se intrometer. Luan, sempre tímido em torno de estranhos, levou para Renato surpreendentemente rapidamente. No terceiro dia ele estava seguindo o fazendeiro, fazendo inúmeras perguntas que Renato respondeu com paciência que Maia não esperava. Tio Otan, Luan começou a chamar Lô, incapaz de pronunciar Renato corretamente. O apelido parecia agradar a Renato, embora ele tentasse não mostrá-lo uma noite. Depois que Luan foi para a cama, Maia encontrou Renato na varanda, olhando para os campos escuros. Obrigado, disse ela sentada no passo abaixo dele, para tudo que você fez por nós. Renato ficou quieto por um momento. A fazenda estava muito quieta antes de você chegar, disse ele finalmente. É bom ter vida em casa novamente. Maia olhou para ele, surpreso com a admissão. Renato geralmente mantinha seus pensamentos para si mesmo. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Renato assentiu. Por que você nos deixou ficar? Você não sabe nada sobre mim. Eu poderia ser alguém. Os olhos de Renato encontraram os dela. Eu sei o suficiente. Sei que você é uma mãe que faria qualquer coisa para proteger o filho dela. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu personagem. Maia desviou o olhar, emoções ameaçando sobrecarregá-la. Não ficaremos para sempre. Eu só precisava de um lugar para recuperar o fôlego, para fazer um plano. Não há pressa, disse Renato. A fazenda pode usar a ajuda. Naquela noite, deitada na cama, Maia se permitiu pensar no futuro pela primeira vez em meses. Talvez eles pudessem ficar um pouco mais tempo do que ela havia planejado. Só até que ela economizasse algum dinheiro, só até que ela descobrisse o que veio a seguir. Os dias se transformaram em semanas. Maio tornou-se junho e o calor do verão se intensificou. Maia aprendeu todos os cantos da fazenda, como ordenhar as vacas, cuidar das galinhas e colher vegetais do jardim que ela ajudou a trazer de volta à vida. Luan prosperou no espaço aberto, suas bochechas preenchendo, suas risadas se tornando mais frequentes. Ele seguiu Renato por toda parte, fascinado pelos tratores e animais. Em um sábado, Maia estava pendurada na roupa quando ouviu o grito animado de Luan. Ela olhou para cima e viu Renato levantando o filho no banco do trator, mostrando cuidadosamente o volante. Não é muito rápido, tio Otan. Luan riu quando Renato fingiu que o trator estava se movendo. Algo quente se desenrolou no peito de Maia à vista. Fazia tanto tempo desde que Luan tinha um homem em sua vida que o tratava com bondade. Sua gordura ela havia saído antes de ele nascer, e Paulo
seu ex-namorado, cujos punhos finalmente a convenceram a correr, só haviam visto Luan como um aborrecimento. Naquela noite, Renato apareceu com um grande galho de um carvalho. Eu pensei que Luan poderia gostar de um balanço, disse ele quase timidamente. Há uma boa árvore perto da casa. Maia observou quando Renato passou horas elaborando cuidadosamente um balanço simples, lixando o assento de madeira até ficar suave, testando as cordas para garantir que elas estivessem seguras. Quando finalmente estava pronto, a alegria de Luan foi ilimitada. Empurre-me, tio Otan. Mais alto! Ele gritou. Seu rosto se iluminou de emoção. Maia estava na porta, observando. Algo estava acontecendo que ela não havia planejado. Eles estavam ficando confortáveis aqui. Não apenas ficando, mas vivendo. E Renato estava se tornando algo mais do que apenas seu empregador. O pensamento a aterrorizou. Julho trouxe tempestades. Uma noite, um estrondo particularmente alto de trovão acordou Maia de um sono profundo. Momentos depois, a porta se abriu e Luan correu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Está tudo bem, baby. Ela acalmou, levantando-o em sua cama. É apenas uma tempestade. Eu não gosto. Luan soluçou, enterrando seu rosto contra ela. Outra fenda de trovão balançou a casa, e as luzes piscaram antes de sair completamente. Ótimo. Maia murmurou. Ela abraçou Luan mais perto. Está tudo bem. As luzes voltarão em breve. Uma batida suave na porta assustou os dois. Maia. A voz de Renato chamada. Você e Luan estão bem? Estamos bem, ela respondeu. Só um pouco assustado com o escuro, certo, Luan? A porta se abriu um pouco e a silhueta de Renato apareceu, iluminada pela lanterna que ele segurava. O poder sai em toda a área, disse ele. Eu tenho o gerador em execução para o equipamento essencial, mas teremos que usar lanternas na casa. Ele entregou a Maia uma segunda lanterna. Estou fazendo um pouco de chocolate quente na cozinha se vocês dois quiserem se juntar a mim. Às vezes é melhor não ficar sozinho durante uma tempestade. A cabeça de Luan se animou com a menção de chocolate quente. Podemos ir, mamãe? Por favor? Maia sorriu, incapaz de resistir aos olhos suplicantes de seu filho. Ok, mas apenas por um tempo. Ainda é hora de dormir. Na cozinha, Renato iluminou várias velas, lançando um brilho quente sobre a sala. Ele estava mexendo uma panela no fogão, o cheiro rico de chocolate enchendo o ar. Sente-se, disse ele, gesticulando para a mesa. Está quase pronto. Maia observou enquanto derramava o chocolate quente em 3 canecas, adicionando um pouco de leite extra ao Luans para esfriá-lo. Era um gesto tão simples e atencioso, mas a deixou com a garganta com emoção. Eles se sentaram à mesa, ouvindo a tempestade furtivamente, enquanto bebem suas bebidas. Os olhos de Luan ficaram pesados, o medo esquecido quando o chocolate quente e a presença calma de Renato o acalmavam. Acho que alguém está pronto para voltar para a cama, disse Maia suavemente, percebendo a cabeça de Luan assentindo. Eu vou carregar, Lu, Renato ofereceu. Antes que Maia pudesse protestar, ele gentilmente levantou o garoto sonolento e estava indo em direção ao quarto deles. Maia seguiu, observando Renato cuidadosamente colocado Luan na cama e puxou as cobertas sobre ele. Boa noite, homenzinho, ele sussurrou. Não se preocupe com a tempestade. Não vou deixar nada acontecer com você ou com sua mãe. A promessa simples, falada tão sinceramente, fez o coração de Maia virar. Quando eles voltaram para o corredor, ela se viu perto de Renato no espaço estreito, seus rostos iluminados apenas pela luz de velas. Obrigado, disse ela, sua voz mal audível com a chuva. Para tudo. Renato olhou para ela e, por um momento, Maia pensou que poderia alcançar o rosto dela. Em vez disso, ele deu um pequeno passo para trás. Você não precisa continuar me agradecendo, disse ele. Ter vocês dois aqui é bom para a fazenda, para a casa. Uma pausa. Para mim. Antes que Maia pudesse responder, ele se virou e voltou para a cozinha, deixando-a no corredor com seus pensamentos em turbulência. Em agosto, Maia tinha que admitir para si mesma que o que ela sentia por Renato
era mais que ingratidão. Ela se pegou observando, o enquanto ele trabalhava, admirando a força silenciosa em seus movimentos, da maneira gentil que ele falou com Luan, o som raro, mas maravilhoso de sua risada. Mas com esses sentimentos veio medo. Maia já confiava antes, e quase a havia destruído. Paulo parecia gentil a princípio também, antes do início do ciúme, antes da bebida, antes dos punhos. Ele não é Paulo. Ela sussurrou para si mesma uma noite. Mas como ela poderia ter certeza? Os homens mudaram. Os bons ficaram escassos, quando as coisas ficaram difíceis. Certa manhã, Maia encontrou uma pequena cesta do lado de fora da porta do quarto. No interior, havia leite fresco, frutas e um pequeno trator de brinquedos de madeira que parecia feito à mão. Não havia nota, mas ela sabia quem a deixara. Esses gestos tranquilos se tornaram mais frequentes. Lenha extra empilhada pela porta antes de uma noite fria. Um pote de mel das colmeias da fazenda, deixadas na mesa da cozinha. Um pedaço de flores silvestres perto da casa que Renato havia deixado sem cortes, porque Luan gostava de escolher. Las para ela. Maia não foi o único a perceber a mudança. Luan falou sobre Renato constantemente, perguntando quando ele voltaria da cidade, esperando pela janela para seu retorno, orgulhosamente mostrando-lhe desenhos que ele havia feito. Tio Otan disse que eu posso ajudar. Lu a pintar a cerca amanhã. Anunciou Luan no jantar uma noite, seu rosto brilhando de importância. Ele agora, Maia disse, olhando para Renato, que deu um leve aceno de cabeça. Apenas as partes inferiores, esclareceu Renato, e com tinta lavável. Parece divertido, disse Maia, sorrindo para a emoção de seu filho. Mas você terá que ouvir tudo o que a Otan diz, ok? Eu sempre o ouço, disse Luan seriamente. Ele sabe tudo. Renato tossiu, claramente envergonhado pela admiração da criança. Nem tudo, amigo, mas eu sei como pintar uma cerca. Depois que Luan foi para a cama, Maia ajudou Renato a limpar a cozinha. Você é bom com ele, disse ela, entregando-lhe um prato para secar. Ele te adora. Ele é um bom garoto, respondeu Renato. Smart. Lembra-me um pouco de mim nessa idade. Oh, Maia levantou uma sobrancelha. Você sempre foi tão sério. Um pequeno sorriso cruzou o rosto de Renato. Meu pai costumava dizer que nasci 40 anos. Eu nunca vi o objetivo de conversar, a menos que tivesse algo importante a dizer. E, no entanto, você responde a todas as perguntas sem fim de Luan, brincou Maia, mesmo quando ele pergunta o mesmo 5 vezes. Isso é diferente, disse Renato. Suas perguntas são importantes para ele. Maia sentiu que o calor familiar se espalhando pelo peito novamente. Esse homem tranquilo e atencioso que construiu oscilações e respondeu às perguntas de uma criança como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Ele não era nada como Paulo. Nada como qualquer homem que ela conhecesse. Maia, disse Renato de repente, sua voz séria. Há algo que eu estava querendo perguntar a você. O coração de Maia correu. Sim? Quanto tempo você planeja ficar em Fazenda Esperança? A pergunta a pegou desprevenida. Eu não sei. Eu realmente não pensei nisso. Você quer que saímos? Não, disse Renato rapidamente. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu queria saber se isso era temporário para você. Se você está planejando seguir em frente. Maia olhou para as mãos dela, sem saber como responder. A verdade era que ela não tinha pensado em sair há semanas. A fazenda havia se tornado em casa de uma maneira que nenhum lugar estava antes. Eu não tenho outro lugar para ir, ela admitiu. Mas não quero tirar vantagem da sua bondade. Você não, Renato disse com firmeza. Você trabalha mais do que qualquer um que eu já contratei. A fazenda está melhor com sua ajuda. Ele parou. E a casa parece uma casa novamente com você. E Luan aqui. Maia olhou para cima, encontrando seu olhar. O que você está dizendo, Renato? Antes que ele pudesse atender, o telefone tocou, quebrando o momento. Renato desculpou, se para responder, e quando voltou, o momento havia passado. Eu deveria verificar, Luan, disse Maia, de repente precisando de espaço para pensar. Boa noite, Renato. Boa noite, Maia. Ele respondeu, seus olhos a seguindo quando ela saiu da sala. Naquela noite, Maia ficou acordado por horas, pensando na pergunta de Renato.
Quanto tempo ela planejou ficar? Ela havia chegado à Fazenda Esperança com nada além de desespero e as roupas nas costas. Agora ela tinha um emprego, um lugar seguro para Luan e sentimentos por um homem que ela não esperava conhecer. Mas o mundo fora dos portões da fazenda não havia mudado. Ela ainda não tinha dinheiro, nem educação, além do ensino médio, nem família para ajudá-la. Se as coisas dessem errado com Renato, onde ela e Luan iriam? O pensamento a manteve acordada até o amanhecer. Maia acordou com o som da voz excitada de Luan na cozinha. Após o cheiro de café fresco, ela encontrou o filho sentado à mesa com Renato, ambos curvados sobre um pedaço de papel. "Bom dia", disse ela, passando a mão pelos cabelos do sono. "Mamãe!" Luan olhou para cima com um sorriso brilhante. "A tio Otan está me ensinando a escrever meu nome. Olha." Ele levantou o jornal com orgulho. Lá em Cartas Brigas estava Luan escrito várias vezes. "Isso é maravilhoso, baby", disse Maia, beijando o topo de sua cabeça. Ela olhou para Renato. "Obrigado. Eu tenho tentado ensiná-lo, mas ele sempre se distrai comigo." Renato deu de ombros um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Ele me perguntou como soletrar Luan Lins. Eu pensei que deveríamos começar com apenas Luan primeiro." O coração de Maia pulou uma batida com a implicação. Luan Lins. Seu filho já. Estava se imaginando como parte da família de Renato. "Eu fiz café", disse Renato, levantando-se. "E há pão que cozinhei de manhã cedo." "Você assa?" Maia perguntou surpreso. "Minha mãe me ensinou. Disse que um homem deveria saber como se alimentar." Renato cortou uma fatia grossa do pão crocante e o entregou a ela. "Experimente." Maia deu uma mordida e não conseguiu segurar um pequeno gemido de apreciação. "Isso é delicioso." As bochechas de Renato coloriram levemente sua reação. "Não é nada de especial. Apenas farinha, água, sal." "Não acredite nele, mamãe", disse Luan seriamente. "A tio Otan faz o melhor pão do mundo inteiro." Renato riu, um som raro e completo que encheu a cozinha de calor. "E quantas padarias você visitou para fazer esse julgamento, homenzinho?" "Eu só sei." Luan insistiu, dando outra grande mordida de sua própria fatia. Após o café da manhã, Renato anunciou que precisava ir à cidade para suprimentos. "Há algo que você precisa?" Ele perguntou a Maia. Ela hesitou. "Luan poderia usar algumas roupas novas, ele está crescendo tão rápido, mas eu não tenho nenhum." "Faça uma lista", interrompeu Renato suavemente. "Vou conseguir o que vocês dois precisam. Eu não posso continuar tirando as coisas de você sem..." "Maia", disse Renato, sua voz firme, mas gentil. "Você trabalha aqui. Considere parte do seu salário." Antes que ela pudesse discutir mais, Luan puxou a mão de Renato. "Posso ir para a cidade com você, tio Otan?" "Por favor." Renato procurou permissão para Maia. "Depende de sua mãe." Maia mordeu o lábio. Desde que chegaram à fazenda, Luan raramente estava fora de vista. O pensamento dele indo para a cidade sem ela a deixou nervosa. Mas o olhar esperançoso em seu rosto era difícil de resistir. "Você segurará a mão da Otan o tempo todo?" ela perguntou. Luan assentiu ansiosamente. "Eu prometo." "E você ouvirá tudo o que ele diz?" "Sim, mamãe." Maia olhou para Renato, que a estava observando com entendimento em seus olhos. "Vou cuidar bem dele", prometeu. "Voltaremos antes do jantar." Depois de um momento de hesitação, Maia assentiu. "Ok, mas seja bom, Luan." A alegria no rosto do filho quando Renato o ajudou a subir no caminhão valeu a ansiedade que ela sentiu luzir. Embora foi a primeira vez em anos em que ela confiava em mais alguém com seu filho. Com Renato e Luan se foram, a fazenda parecia estranhamente vazia. Maia se ocupou de tarefas, erguejando a horta e limpando o galinheiro. No meio da tarde, ela ficou sem tarefas e se viu parada na porta do quarto de Renato. Ela nunca estava dentro do quarto dele antes. Era simples, como o resto da casa. Uma cama grande com uma colcha azul simples, uma cômoda de madeira e um small mesa na janela. O que chamou sua atenção foram as estantes de livros que alinhavam uma parede, cheias de livros de todos os tamanhos. Maia entrou, atraído para a biblioteca inesperada.
Ela passou os dedos ao longo da espinha. Romances, manuais agrícolas, livros de história e até poesia. Era outro lado de Renato que ela não tinha visto. Em sua mesa de cabeceira havia uma fotografia emoldurada. Maia pegou, estudando a imagem, de um Renato mais jovem em pé entre um casal mais velho. Seus pais, ela assumiu. Eles estavam todos sorrindo, parecendo felizes e contentes. Você perdeu os dois, ela murmurou, colocando a foto com cuidado. E você está sozinho desde então. Na mesa havia uma pilha de papéis. Contas, faturas, extratos bancários. Maia não quisesse puxar, mas seus olhos pegaram uma carta do Serra Bank com letras vermelhas em negrito no topo. Aviso final. Seu estômago apertou. Renato estava em problemas financeiros? Isso explicaria por que ele foi tão rápido em aceitar. A ajuda dela na fazenda. Por que ele trabalhava do nascer do sol ao pôr do sol todos os dias? Maia saiu da sala, se sentindo culpado por invadir sua privacidade. Ela resolveu sem mencionar o que tinha visto. Se Renato quisesse contar a ela sobre problemas de dinheiro, ele o faria em seu próprio tempo. O som do caminhão de Renato parado do lado de fora enviou Maia para a varanda da frente. Luan pulou, correndo em sua direção com um pequeno pacote agarrado nas mãos. Mamãe, olha o que a Otami pegou. Ele abriu a caixa para revelar um pequeno trator de brinquedos de madeira, pintado de verde e amarelo. É lindo, disse Maia, ajoelhando, se para admirá-lo. Você disse obrigado? Ele disse obrigado cerca de 20 vezes. Renato riu, aproximando-se com várias sacolas. Temos tudo na sua lista. E algumas coisas extras. Maia ajudou a carregar as malas para dentro, sobrecarregado pela generosidade de Renato. Ele havia comprado não apenas roupas para Luan, mas também para ela. Itens simples e práticos, mas novos e de boa qualidade. Renato, isso é demais, ela protestou. Você precisava de roupas. Ele disse simplesmente. Vi outra coisa na cidade que pode lhe interessar. Ele entregou a ela um panfleto do centro comunitário local. Eles estão oferecendo aulas gratuitas de educação para adultos, equivalência, no ensino médio, habilidades em informática e até alguns cursos universitários. Maia olhou para o jornal. Eu não pude. Por que não? Renato perguntou. As aulas estão à noite. Eu podia assistir Luan. Eu não tenho um carro. A cidade é muito longe para andar. Você poderia usar meu caminhão, ofereceu Renato. Ou eu poderia levá-lo. Maia sentiu um caroço se formando na garganta. Ninguém nunca havia encorajado sua educação antes. Paulo riu quando mencionou querer terminar o ensino médio, dizendo que ela não era inteligente o suficiente para se preocupar. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou em silêncio. Renato ficou em silêncio por um momento. Porque você merece uma chance. Ele finalmente disse. Para construir a vida que você deseja, para você e para Luan. Naquela noite, depois que Luan estava dormindo, Maia sentou-se nos degraus da varanda olhando para as estrelas. O panfleto do centro comunitário estava em suas mãos, e ela estava perdida em pensamentos sobre como seria ter uma educação, ter opções além da limpeza de casas ou trabalhando em fazendas. A porta da tela rangeu, e Renato se juntou a ela, sentando-se a uma distância cuidadosa. Linda noite, ele comentou, olhando para o céu cheio de estrelas. Maia concordou. Depois de um momento ela disse, acho que posso tentar as aulas. Só para ver. Renato assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Bom, eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, até Maia reunir sua coragem para fazer a pergunta que estava em sua mente o dia todo. Renato, a fazenda está com problemas? Financeiramente, quero dizer. Ele se virou para olhar para ela, surpresa evidente em seu rosto. Por que você pergunta? Maia hesitou. Eu vi uma carta em sua mesa. Eu não estava bisbilhotando. Eu apenas notei. Renato suspirou, passando a mão pelo cabelo. As coisas têm sido apertadas desde que meus pais morreram. As contas médicas levaram a maior parte de nossas economias e, em seguida, a seca do ano passado nos atingiu com força. Ele olhou para os campos escuros. Mas está melhorando. Ter seu HOLP
fez a diferença. Posso me concentrar em reparos. E melhorias em vez de apenas manutenção básica. Há mais alguma coisa que eu possa fazer? Maia perguntou. Eu não preciso das roupas ou... Não, Renato interrompeu firmemente. Não é por isso que eu contratei você. A fazenda ficará bem, eu fiz um empréstimo para nos levar até a colheita. Maia queria pressionar mais, mas podia ver por sua expressão que o sujeito estava fechado. Em vez disso, ela mudou o tópico. Luan. Teve um tempo maravilhoso com você hoje. Ele não parava de falar sobre o passeio de trator que você deu a ele. O rosto de Renato suavizou. Ele é um bom garoto. Smart também. Ele o idolatra, disse Maia. Ele nunca teve uma figura masculina em sua vida antes. Seu pai saiu antes de ele nascer. Sua perda, disse Renato simplesmente. Luan é um presente. A sinceridade em sua voz fez o peito de Maia apertar com emoção. Antes que ela pudesse se impedir, ela estendeu a mão e colocou a mão na dele. Obrigado, ela sussurrou, por ser gentil com ele, para nós. Renato olhou para as mãos deles, depois lentamente virou a palma da mão para segurá-la adequadamente. Seus dedos calejados estavam quentes contra a pele dela. Maia, disse ele, sua voz baixa e séria. Eu preciso te dizer uma coisa. Seu coração começou a correr. O que é? Quando você e Luan apareceram no meu portão, eu estava em um lugar escuro. A fazenda estava falhando. Eu estava sozinho. Alguns dias eu me perguntava qual era o sentido de tudo isso. Ele apertou a mão dela gentilmente. Ter vocês dois aqui, isso mudou as coisas. Me mudou. Maia dificilmente poderia respirar. Renato, não estou pedindo nada, ele acrescentou. Rapidamente. Eu só queria que você soubesse. Tudo o que você decidir, sobre ficar, sobre as aulas, sobre o seu futuro, eu o apoiarei. Mas espero... Ele fez uma pausa, parecendo procurar as palavras certas. Espero que seu futuro possa incluir a fazenda. Inclua-me. Antes de Maia responder, uma pequena voz chamada da porta. Mamãe, eu tive um sonho ruim. Ambos se viraram para ver Luan parado ali de pijama, segurando seu coelho de pelúcia. Maia rapidamente se levantou, liberando a mão de Renato. Estou indo, baby, disse ela, se movendo em direção ao filho. Ela olhou de volta para Renato, que assentiu em entender. Falaremos mais amanhã, disse ele em silêncio. Naquela noite, enquanto Maia estava ao lado de Luan, que havia adormecido, seus pensamentos eram um turbilhão. As palavras de Renato ecoaram em sua mente. Ele queria que eles ficassem. Não apenas como trabalhadores, mas como, o quê? Família? O pensamento emocionou e aterrorizou. A confiança lhe custou muito no passado. Mas Renato não era Paulo. Ele não era o pai de Luan que os abandonara. Ele era estável, confiável, gentil. Ele a viu. Realmente a viu. E ainda queria que ela ficasse. Pela primeira vez em anos, Maia se permitiu imaginar um futuro que não era apenas sobre sobrevivência. Um futuro com possibilidades. Na manhã seguinte, trouxe notícias inesperadas. Maria Rodrigues, dona do supermercado da cidade, ligou para a fazenda pedindo Maia. Ouvi dizer que você está procurando trabalho, disse Maria quando Maia atendeu o telefone. O quê? Maia estava confuso. Renato mencionou ontem que você estava interessado em trabalhar em meio período na cidade. Precisamos de alguém. Na loja 3 dias por semana. Paga bem também. Maia ficou surpreso. Renato não mencionou isso para ela. Posso pensar sobre isso e ligar de volta? Ela perguntou. Claro. A posição está aberta até sexta-feira. Depois de desligar, Maia encontrou Renato no celeiro reparando um trator. Você disse a Maria Rodrigues que eu estava procurando trabalho? Ela exigiu. Renato olhou para cima, limpando as mãos em um pano. Mencionei que você pode estar interessado. O trabalho daria seu próprio dinheiro, independência, e se encaixaria nas aulas da noite. Você não tinha o direito de fazer isso sem me perguntar primeiro, disse Maia, a raiva subindo no peito. Eu não preciso que você tome decisões sobre minha vida. A expressão de Renato caiu. Você está certo, eu deveria ter discutido isso com você primeiro. Eu apenas pensei...
Que você sabe o que é melhor para mim? Maia interrompeu. Foi o que Paulo pensou também. Que eu não poderia fazer minhas próprias escolhas. O comparison visivelmente picou Renato. Não estou tentando controlar você, Maia. Estou tentando ajudar. Eu não preciso da sua ajuda para encontrar um emprego. Sou perfeitamente capaz de... Mama! A pequena voz de Luan veio da porta do celeiro. Por que você está gritando com a OTAN? Maia virou-se para ver seu filho parado ali, seus olhos arregalados com confusão e preocupação. Ela imediatamente se sentiu envergonhada de sua explosão. Estamos apenas tendo uma discussão adulta, baby, disse ela, forçando a voz a parecer calma. Por que você não vai brincar com seu trator enquanto terminamos de conversar? Luan olhou incerta entre eles, antes de deixar com relutância o celeiro. Maia suspirou, a luta drenando dela. Sinto muito. Eu não deveria ter reagido dessa maneira. É só... Eu preciso tomar minhas próprias decisões. Por muito tempo, deixo outras pessoas decidirem as coisas para mim e isso nunca terminou bem. Renato assentiu, seu rosto solene. Eu entendo. Eu superou. Isso não vai acontecer de novo. Ele voltou para o trator, efetivamente a descartando. Maia ficou lá por um momento, querendo dizer mais, mas não tem certeza. Eventualmente, ela o deixou para o trabalho dele. Naquela noite, o jantar foi um assunto tranquilo. Luan conversou com as galinhas que ajudara a alimentar, aparentemente inconsciente da tensão entre os adultos. Depois que ele foi para a cama, Maia encontrou Renato na varanda novamente, olhando para o céu noturno. Liguei para Maria, disse ela, parada na porta. Vou entrevistar o trabalho na quinta-feira. Renato virou-se para olhar para ela surpresa, evidente em seu rosto. Você é? Maia assentiu. Você estava certo sobre uma coisa. Eu preciso do meu próprio dinheiro, independência. Ela respirou fundo. Mas eu preciso que você entenda algo, Renato. Eu não posso estar em uma situação em que me sinto preso novamente. Não importa o quão boa seja a gaiola. Eu nunca quis prejudicar você, disse Renato em silêncio. Apenas o contrário. Quero que você tenha escolhas reais. Maia acreditava nele. Essa era a diferença. Renato realmente queria o que era melhor para ela, mesmo que sua abordagem fosse desajeitada. Eu sei, disse ela pisando na varanda, e eu aprecio tudo o que você fez por nós. Mais do que posso dizer. Renato se levantou, fechando a distância entre eles. Maia, O telefone tocou dentro de casa, interrompendo o que ele estava prestes a dizer. Renato suspirou. Eu deveria entender isso. Pode ser Miguel com a entrega de feeds. Maia assentiu, observando o entrar. Mais uma vez, um momento entre eles foi quebrado. Ela se perguntou se era a maneira do universo dizer a ela para ter cuidado, para desacelerar. A entrevista com Maria correu bem. O trabalho era simples. Prateleiras de estoque, ajudando os clientes e ocasionalmente executando o registro. As horas eram de terça, quinta e sábado às manhãs, o que deixaria as tardes gratuitas para o trabalho agrícola e as noites para as aulas. Quando você pode começar? Maria perguntou. Próxima semana? Maia sugeriu. Perfeito. E traga esse seu doce menino se necessário. Meus netos têm brinquedos na sala dos fundos que nunca mais usam. Maia deixou a loja se sentindo mais leve do que em anos. Seu próprio trabalho, seu próprio dinheiro, uma chance de educação. As coisas que ela pensou que estavam além de seu alcance. No caminho de volta para a fazenda, Renato insistiu que ela levou o caminhão dele para a entrevista. Maia se permitiu realmente pensar no que queria para seu futuro. Desde que fugiu de Paulo, ela se concentrou apenas na sobrevivência. Agora, pela primeira vez, ela tinha opções. Ela poderia economizar dinheiro, talvez eventualmente alugar um pequeno lugar na cidade para ela e Luan. Comece fresco, seja verdadeiramente independente. Ou ela poderia ficar em Fazenda Esperança com Renato. O pensamento fez seu coração correr. Havia algo crescendo entre eles, algo que a empolgou e a assustou. Quando chegou à fazenda, encontrou Renato e Luan na sombra do grande carvalho, trabalhando no balanço. Estamos aumentando, Luan anunciou quando a viu. Então você também. Pode balançar, mamãe, está certo?
Maia sorriu, aproximando-se deles. Luan pensou que você gostaria de tentar, explicou Renato, seus olhos encontrando os dela. A entrevista correu bem? Conseguiu emprego, disse Maia. A partir da próxima semana. Isso é maravilhoso, disse Renato, felicidade genuína em sua voz. Estou orgulhoso de você. O simples elogio aqueceu Maia mais do que ela esperava. Ninguém estava orgulhoso dela há muito tempo. Swing, mamãe. Luan insistiu, puxando-a em direção ao assento recém-reforçado. Maia riu, permitindo se guiar para o balanço. Renato deu um passo atrás enquanto se sentou. Luan imediatamente a empurrando por trás. Mais alto, mamãe, você pode ir mais alto. Enquanto ela passava para frente e para trás sob o antigo carvalho, Maia pegou Renato observando. Há uma expressão suave em seu rosto. Naquele momento, com o sol filtrando as folhas acima e o riso de seu filho atrás dela, Maia se permitiu acreditar que a felicidade poderia ser possível. O primeiro dia de aulas de educação de adultos ocorreu rapidamente. Maia estava em frente ao pequeno espelho em seu quarto, ajustando nervosamente sua nova blusa. Renato entrou na cidade vizinha para comprar um caderno e canetas para ela. Outro gesto que a tocou profundamente. Você está bonita, mamãe, disse. Luan da porta. Maia se virou para sorrir para o filho. Obrigado, baby. Agora lembre. Se você vai ficar com a OTAN da OTAN enquanto estou na escola. Seja bom para ele, ok? Vamos fazer biscoitos, Luan informou, de maneira importante. E então leia uma história. Isso parece divertido, disse Maia, juntando sua bolsa. Volto antes da sua hora de dormir. Na cozinha, Renato estava preparando o jantar. Ele olhou para cima quando ela entrou. Seus olhos se arregalam um pouco. Você está bonita, disse ele, sua voz suave. Maia sentiu suas bochechas quentes. Obrigado por tudo. O caderno assistindo Luan. Não é nada, disse Renato. Você está fazendo a parte difícil. Ele insistiu em levá-la ao centro comunitário, apesar de seus protestos que ela poderia pegar o ônibus. Os nervos do primeiro dia são ruins o suficiente sem se preocupar com os horários de ônibus, disse ele, enquanto saíam da garagem da fazenda. Luan acenou com entusiasmo do banco de trás. O centro comunitário estava cheio de atividades quando chegaram. Maia sentiu um nó de ansiedade no estômago. E se eu for o mais velho lá? Ela sussurrou. E se eu não conseguir acompanhar? Você vai, disse Renato com confiança. E se você luta, pede ajuda. É para isso que os professores são. Ele apertou a mão dela rapidamente antes de ela sair do caminhão. Estaremos aqui às 9 para buscar, Lô. A aula era melhor do que Maia. Temia. Havia pessoas de todas as idades, muitas delas trabalhando adultos como ela, que nunca haviam terminado sua educação. A professora, a Sra. Oliveira, foi paciente e encorajadora. Quando as 9 horas chegaram, Maia sentiu uma estranha mistura de exaustão e alegria. Sua mente estava cheia de novas informações, novas possibilidades. Fiel à sua palavra, Renato estava esperando lá fora no caminhão. Luan adormeceu no banco de trás, segurando um biscoito em sua mão pequena. Como foi? Renato perguntou enquanto entrava. Bom, disse Maia, incapaz de manter o sorriso do rosto dela. Muito bom. Eu entendi tudo, e Oliveira disse que pego rapidamente. Claro que você faz, disse Renato como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você é inteligente, Maia. Você sempre foi. Você só precisava de uma chance de mostrar. A fé simples que ele tinha em suas habilidades trouxe lágrimas inesperadas aos olhos de Maia. Ela se virou para olhar pela janela, piscando as. Luan se divertiu, continuou Renato, aparentemente inconsciente de sua emoção. Fizemos biscoitos de chocolate. Ele insistiu em salvar um para você. Ele é um bom garoto, disse Maia, sua voz um pouco engasgada. O melhor, concordou Renato. Ele me disse que quer ser um fazendeiro quando crescer, assim como a OTAN. Maia sorriu, imaginando o rosto sério de seu filho fazendo esse pronunciamento. Ele te adora. O sentimento é mútuo, disse Renato em silêncio. Eles dirigiram o resto do caminho em silêncio confortável. Quando chegaram à fazenda, Renato carregou o Luan adormecido para a cama, enquanto Maia mudou para Clô mais confortável, eles.
se encontraram novamente na cozinha, onde Renato os derramou um pequeno copo de vinho. Para comemorar seu primeiro dia de aulas, explicou ele, entregando-lhe um copo. Eles se sentaram na mesa da cozinha e Maia se viu compartilhando tudo o que aprendeu, as pessoas que conhecera, as tarefas que recebera. Renato ouviu atentamente, fazendo perguntas, mostrando um interesse genuíno em sua experiência. À medida que a noite cresceu mais tarde, Maia percebeu que se sentia mais feliz do que em anos. Ela tinha um emprego a partir de logo, estava recebendo uma educação e seu filho estava seguro e amado. E em frente a ela, sentou um homem que acreditava nela, que queria que ela fosse bem, sucedida, que olhava para ela como se fosse algo precioso. Está ficando tarde. Renato finalmente disse, olhando para o relógio. Você deve descansar um pouco. Maia assentiu, levantando-se. Obrigado por esta noite, por ouvir. Eu sempre ouvirei, Maia, disse Renato, seus olhos segurando os dela. O que você quiser me dizer, o que você precisa dizer, eu vou ouvir. A promessa em suas palavras, em seu olhar constante, fez a corrida do coração de Maia. Ela deu um pequeno passo em sua direção, depois outro, até que estava em pé diretamente na frente dele. Lentamente, dando-lhe todas as chances de se afastar, Maia se inclinou para a frente e pressionou os lábios em um beijo gentil e questionador. Por um momento, Renato não se mexeu. Então, com um pequeno som no fundo de sua garganta, ele segurou o rosto dela com uma mão e a beijou de costas, ainda gentil, mas com emoção inconfundível. Quando se separaram, ambos levemente sem fôlego, Maia viu algo como maravilha nos olhos de Renato. Maia, ele sussurrou, seu polegar acariciando sua bochecha. Você tem certeza sobre isso? Sobre mim? Não tenho certeza sobre nada, ela admitiu honestamente. Exceto que me sinto seguro com você. E isso me assusta porque já estive errado antes. Eu não sou ele, disse Renato, entendendo imediatamente quem ela quis dizer. Eu nunca te machucaria, ou Luan. Nunca. Eu sei, disse Maia, e percebeu que sabia. Em seu coração, além do medo ou da dúvida, ela confiava nesse homem quieto e firme. É por isso que eu beijei você. Renato sorriu, um sorriso raro e cheio que transformou seu rosto sério. Então eu sou um homem de sorte. Ele a beijou mais uma vez, suavemente, antes de dar um passo para trás. Devemos levar isso devagar, por todo o nosso bem. Maia assentiu, apreciando sua restrição. Boa noite, Renato. Boa noite, Maia. Enquanto caminhava para o quarto, Maia se sentiu mais leve e mais fundamentada do que em anos. O que quer que acontecesse a seguir, ela não estava mais enfrentando sozinha. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças para a Fazenda Esperança. Maia iniciou seu trabalho no Maria's Mercery, tornando-se rapidamente a favorita dos clientes. 3 manhãs por semana, ela dirigia o caminhão de Renato para a cidade. Trabalhou em seu turno e voltou à fazenda a tempo para ajudar nas tarefas da tarde. Nas noites de terça e quinta-feira, ela participou de aulas no centro comunitário, sua mente abrindo novas ideias e possibilidades. Oliveira teve um interesse especial em seu progresso, muitas vezes depois da aula para ajudar com conceitos difíceis. Você tem uma inteligência natural, disse a professora uma noite. Você só precisava da oportunidade de desenvolvê-lo. Luan prosperou em sua nova rotina. Nas manhãs, Maia trabalhava. Ele foi com ela para brincar na sala dos fundos da loja, com os brinquedos dos netos de Maria, ou ficou na fazenda com Renato, ajudando com as tarefas. Seu vocabulário se expandia diariamente e ele começou a desenhar. Fotos de sua vida na fazenda. Os 3 em pé juntos, a casa, os animais. Olha, mamãe. Ele orgulhosamente mostrou a ela uma noite. É a nossa família. O coração de Maia apertou a palavra família. Isso é o que eles estavam se tornando. Não foi? Uma família. O pensamento emocionou e aterrorizou. A Renato tinha sido fiel à sua palavra sobre levar as coisas devagar. Desde o seu primeiro beijo, houve outros momentos de ternura entre eles. De mãos dadas na varanda à noite, um rápido beijo dite. Mas ele nunca pressionou por mais, parecendo contente em deixar o relacionamento deles
se desenvolver no seu próprio ritmo. Em uma tarde de sábado, no final de setembro, Maia voltou de seu turno na loja para encontrar a fazenda incomumente silenciosa. Renato? Ela ligou entrando na cozinha. Luan? Sem resposta. Ela verificou o celeiro, o galinheiro, até o antigo galpão onde Renato mantinha as partes do trator. Nada. Um lampejo de pânico subiu no peito. Algo aconteceu? Renato levou Luan em algum lugar sem contar a ela. Assim como ela estava prestes a ligar para Maria para ver se alguém na cidade os tinha visto, ela ouviu o som do caminhão de Renato subindo a viagem. O alívio foi inundado por ela, seguido rapidamente por irritação. Onde você estava? Ela exigiu quando Renato e Luan saíram do caminhão. Eu estava preocupado, doente. Luan correu para ela. Seu rosto acende de emoção. Mamãe, temos uma surpresa, mas você ainda não pode ver. Renato se aproximou mais lentamente, parecendo-se desculpando. Sinto muito. Pensei em estar de volta diante de você. Eu deveria ter deixado uma nota. A raiva de Maia desapareceu com o genuíno arrependimento em seus olhos. Está tudo bem. Eu só fiquei com medo. Eu entendo, disse Renato tocando gentilmente o braço dela. Mas está tudo bem, tivemos uma tarefa para correr. Uma tarefa secreta, acrescentou Luan de maneira importante. No seu aniversário. Maia piscou de surpresa. Seu aniversário foi amanhã, mas ela não mencionou isso para nenhum deles. Como você sabia? Eu vi no seu cartão de identificação, admitiu Renato. Quando você preencheu a papelada para suas aulas. Espero que você não se importe que planejemos algo. Ninguém comemorou meu aniversário em anos, disse Maia suavemente. Bem, nós somos, declarou Luan. Com bolo e presentes. E tudo. Naquela noite, Maia se viu banida da cozinha, enquanto Renato e Luan trabalhavam no que ela assumiu ser seu bolo de aniversário. Os sons do riso e o barulho ocasional de cair utensílios, descendo o corredor, fazendo-a sorrir. Era estranho. Ela pensou. A rapidez com que a vida poderia mudar. Apenas alguns meses atrás, ela havia chegado a essa fazenda desesperada e com medo, sem nenhum outro lugar para ir. Agora, ela tinha um emprego. Estava recebendo uma educação e encontrou... O quê? Amor? Ainda era muito assustador nomear isso, mas tudo o que estava crescendo entre ela e Renato se sentiu real e sólido, de uma maneira que seus relacionamentos anteriores nunca tiveram. Na manhã seguinte, Maia acordou com Luan, saltando animadamente, em sua cama. Feliz aniversário, mamãe, levante-se. Tio Nata fez bembro especial. Maia riu, pegando seu filho enérgico em um abraço. Ok, estou me levantando. Na cozinha, Renato estava no fogão, virando o que parecia panquecas de canela. A mesa foi colocada com os bons pratos e um pequeno vaso de flores silvestres estava no centro. Feliz aniversário, disse Renato, um sorriso tímido no rosto. Obrigado, respondeu Maia, genuinamente tocado pelo esforço. Isso parece maravilhoso. Presentes depois do café da manhã, Luan anunciou, subindo em sua cadeira. As panquecas eram deliciosas, leves e fofas, com a quantidade certa de canela. Maia não conseguia se lembrar da última vez que alguém cozinhou especialmente para o aniversário dela. Depois do café da manhã, Luan insistiu que ela se sentasse no sofá, enquanto ele corria para buscar seu presente. Ele voltou com um pacote, cuidadosamente embrulhado, claramente feito por suas próprias mãos pequenas. Eu fiz tudo sozinho, ele declarou quando ela desembrulhou. No interior havia uma moldura feita à mão, decorada com macarrão e glitter pintado. Ele realizou o desenho que ele fez de sua família, Maia, Luan e Renato, em pé em frente à fazenda, de mãos dadas. Oh, Luan, Maia sussurrou, lágrimas subindo aos seus olhos. É lindo. O presente mais bonito que eu já recebi. Luan sorriu de orgulho. A Otan me ajudou com a cola, mas eu fiz todo o resto. Minha vez, disse Renato, entregando-lhe uma pequena caixa bem embrulhada. Maia o abriu para encontrar uma delicada corrente de prata com um pequeno pingente em forma de árvore. É um carvalho, explicou Renato, como o da casa, forte e duradouro.
Ele parou. Como você. Maia Barutão, sem palavras. O colar era simples, mas bonito. Exatamente o que ela teria escolhido para si mesma. Eu amo isso, ela finalmente conseguiu dizer. Obrigado. Há mais, disse Renato. Mas precisamos sair para isso. Curioso, Maia seguiu Renato e Luan até a varanda da frente. Lá, estacionado ao lado do caminhão de Renato, havia um pequeno carro azul que definitivamente não estava lá no dia anterior. O que é isso? Maia perguntou, confuso. Seu carro, disse Renato simplesmente. Você não pode continuar emprestando meu caminhão para sempre. Maia olhou para ele em choque. Renato, eu não posso aceitar isso, é demais. Não é novo, explicou ele rapidamente. Pertencia à esposa de Miguel antes de ela conseguir sua nova. Eu tenho consertado no mês passado. Você precisa de seu próprio transporte, especialmente com trabalho e aulas. Mas o custo é menor do que você pensa, garantiu Renato. Miguel me deu um bom negócio, e você mais do que ganhou com seu trabalho na fazenda. Maia andou pelo carro pequeno, passando a mão ao longo da superfície recém-pintada. Seu próprio carro. Independência, liberdade. Foi um presente além do preço. Obrigado, disse ela, sua voz espessa de emoção. Eu não sei o que mais dizer. Você gosta disso? Renato perguntou, uma pitada de incerteza em sua voz. Em resposta, Maia jogou os braços em volta do pescoço e o beijou profundamente, esquecendo por um momento que Luan estava assistindo. O garoto riu. Beijar é nojento. Maia se afastou rindo por suas lágrimas. Você nem sempre pensa, confia em mim. O resto do dia estava cheio de pequenas celebrações. Maria e várias mulheres da cidade pararam com um bolo de aniversário. À tarde. À noite, Renato preparou um jantar especial, e eles comeram na varanda sob as estrelas. Depois que Luan foi para a cama, exausta da emoção, Maia e Renato estavam sentados lado a lado no balanço da varanda, o braço em volta dos ombros. Tela. Obrigado por hoje, disse ela suavemente. Não me lembro da última vez que tive uma celebração de aniversário real. Você merece ser comemorado, respondeu Renato, pressionando um beijo em seu templo. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, ouvindo os sons noturnos da fazenda. Maia, Renato finalmente disse, sua voz séria. Há algo que eu estava querendo perguntar a você. Seu coração acelerou. O que é? O arranjo que temos? Você fica aqui, trabalhando na fazenda, sempre era para ser temporário, não foi? Maia tenso ligeiramente. Eu acho que sim, no começo. E agora? Renato perguntou, virando-se para olhá-la diretamente. Agora eu não sei, admitiu Maia. Eu não tinha pensado em sair há muito tempo. Renato respirou fundo. Eu não quero que você saia sempre. Quero que você e Luan fiquem. Não como meu funcionário ou meu convidado, mas como... Como o quê? Maia sussurrou, mal ousando esperar. Como minha família, disse Renato simplesmente. Eu te amo, Maia. E eu amo Luan como se ele fosse meu próprio filho. Quero construir uma vida com vocês dois. Os olhos de Maia cheiam de lágrimas. Renato, você não precisa responder agora, ele disse rapidamente. Eu sei que você já foi ferido antes. Eu sei que a confiança não vem facilmente para você, mas eu quero que você saiba como me sinto. O quão sério sou sobre nós. Maia olhou em seus olhos, aqueles olhos constantes e gentis que a haviam cativado desde o primeiro dia. Estou com medo, ela admitiu. Não de você, mas de esperar muito. De acreditar que isso pode durar. Pode, disse Renato com firmeza. Será. Se você nos der uma chance. E se não der certo, se algo der errado? Luan já está tão apegado a você. Nada na vida é garantido, Maia. Mas eu prometo isso. Nunca vou machucar de bom grado. Nenhum de vocês. O que quer que aconteça entre nós, sempre cuidarei de Luan. Maia acreditava nele. Esse foi o milagre. Depois de tudo o que ela passou, ela confiou completamente na palavra desse homem. Eu também te amo, ela sussurrou, as palavras sentindo-se aterrorizantes e libertadoras. Acho que tem um tempo agora. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Renato era como o sol quebrando nuvens. Ele a puxou para mais perto, beijando, com uma ternura que fez seu coração doer. Então você vai ficar?
Ele perguntou quando eles finalmente se separaram. Você fará esta sua casa permanentemente? Sim, disse Maia, surpreendendo, se com o quão certo se sentia. Sim, vamos ficar. Outubro trouxe a colheita. A fazenda estava mais movimentada do que nunca, com Renato trabalhando de dawn até bem, depois do anoitecer para trazer as colheitas. Maia tirou uma folga da loja para ajudar, e até Luan fez sua parte, carregando pequenas cestas de vegetais do jardim para a casa. Apesar da exaustão da estação da colheita, Maia nunca foi tão feliz. Todas as noites, ela caiu na cama fisicamente cansada, mas emocionalmente contente. A fazenda estava prosperando sob seus esforços combinados, assim como o relacionamento deles. Uma noite, depois de um dia particularmente longo, Maia estava dobrando a roupa na sala de estar, enquanto Renato passou pelas contas da fazenda na mesa da cozinha. Luan havia sido colocado na cama uma hora antes, desgastado de ajudar o dia todo. Enquanto ela dobrava uma das camisas de Renato, a realidade de sua situação atingiu de repente Maia com força total. Ela estava morando com um homem que amava, criando seu filho juntos, construindo um futuro que antes parecia impossível. E, no entanto, nada era oficial. Nenhuma promessa foi feita além das palavras faladas na privacidade do balanço da varanda. E se Renato mudasse de ideia? E se a fazenda enfrentasse dificuldades financeiras novamente? E se... Maia. A voz de Renato rompeu seus pensamentos em espiral. O que está errado? Ela não tinha percebido que estava chorando até que ele falou. Envergonhada, ela limpou suas bochechas. Nada. Estou apenas cansado. Renato atravessou a sala para se ajoelhar ao lado dela, pegando a camisa meio dobrada das mãos dela. Não é nada. Fale comigo. A preocupação em seus olhos a desfez completamente. Estou com medo. Ela admitiu, as lágrimas fluindo livremente agora. Tudo é tão perfeito e estou esperando que tudo desmorone. Por que isso desmoronaria? Renato perguntou gentilmente. Porque coisas boas não duram para mim, disse Maia, expressando o medo que a assombrava por meses. Porque eu não mereço isso. Maia, disse Renato firmemente pegando as mãos dele. Olhe para mim. Ela levantou o rosto manchado de lágrimas para encontrar o olhar dele. Você merece tudo de bom neste mundo, disse ele com intensidade silenciosa. Você é a pessoa mais forte e amorosa que eu já conheci. Você é uma mãe incrível, uma trabalhadora e a mulher que amo mais do que pensei que era possível amar. Alguém. Lágrimas frescas derramaram as bochechas de Maia com suas palavras. Você não precisa mais carregar. Lu sozinho, continuou Renato, sua voz estável. Você veio aqui com seu filho. E agora, você não é apenas convidado. Você é minha família. Se você me deixar ser seu também. Nós já somos, Maia sussurrou. Renato enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Eu carrego isso por semanas esperando o momento certo, disse ele, abrindo para revelar um simples anel de ouro. Mas talvez não haja um momento perfeito. Talvez o que importa seja que estou perguntando agora, quando você está cansado e com medo, porque quero que você saiba que te amo no seu mais forte e mais vulnerável. Maia olhou para o ringue, mal ousando acreditar no que estava acontecendo. Maia Cardoso, disse Renato, sua voz um pouco instável agora. Você quer se casar comigo? Você e Luan serão minha família de todas as maneiras que importa? Por um momento, Maia não conseguiu falar além do nó na garganta. Então, com um soluço que era meio rir, meio chorar, ela assentiu. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, Renato. Seremos sua família. Renato deslizou o anel no dedo e depois a puxou para os braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mais tarde, deitado no que agora era a cama deles, Maia olhou para o anel simples do dedo, ainda dificilmente acreditando que era real. Devemos contar a Luan pela manhã, disse Renato, seu braço envolto em sua cintura. Ele ficará emocionado, respondeu Maia. Ele já pensa em você como seu pai. Eu também gostaria de fazer isso oficial, disse Renato em silêncio. Depois que somos mãe Reid, se você concorda, eu quero adotá-lo legalmente. Maia virou-se para encará-lo, tocou além das palavras. Você faria isso? Eu já penso nele como meu filho, disse Renato simplesmente.
Eu quero que o resto do mundo também saiba. Maia o beijou, derramando todo o seu amor e gratidão no gesto. Você é um homem incrível, Renato Lins. E você, ele respondeu, escovando o cabelo para trás do rosto, vai ser uma esposa incrível. As notícias de seu noivado se espalharam rapidamente pela pequena comunidade. Maria insistiu em sediar um jantar de noivado em sua casa, convidando o que parecia ser metade da cidade para comemorar com eles. Vocês dois merecem essa felicidade, disse ela ao Maia enquanto preparavam comida em sua cozinha. Qualquer pessoa com olhos pode ver como vocês estão perfeitos juntos. Luan recebeu a notícia exatamente como eles previram, com alegria desenfreada. Isso significa que a Otan será meu pai de verdade? Ele perguntou, seus olhos arregalados de esperança. Se você quer que eu seja, Renato respondeu seriamente. Sim, Luan gritou, se lançando nos braços de Renato. Eu sempre quis um pai. Como você. Agora, assistindo Renato e Luan juntos na festa de noivado, Maia sentiu um contentamento que nunca havia conhecido era possível. Seu filho estava prosperando. Ela estava noiva de um homem que amava os dois profundamente e, pela primeira vez em sua vida, ela tinha um lar de verdade. Você está brilhando, comentou Oliveira, juntando-se a Maia na tabela de refresco. A felicidade combina com você. Obrigado, respondeu Maia, por tudo que você fez para me ajudar na aula. Eu não poderia ter chegado tão longe sem o seu apoio. Bobagem, disse o professor rapidamente. Você fez o trabalho, eu apenas apontei na direção certa. Quando a noite acabou, Renato encontrou Maia na varanda dos fundos da casa de Maria, levando um momento sozinho para processar os eventos do dia. Muita excitação? Ele perguntou, deslizando um braço em volta da cintura dela. Um pouco, admitiu Maia. Não estou acostumado a ser o centro das atenções. É melhor você se acostumar, brincou Renato gentilmente. Espere até o casamento. Maia gemeu, inclinando a cabeça no ombro dele. Não podemos simplesmente ir ao tribunal? Se é isso que você realmente quer, disse Renato. Mas eu pensei que as mulheres sonhavam com grandes casamentos. Não é essa mulher, respondeu Maia. Tudo o que eu quero é você e Luan, e talvez alguns amigos íntimos. Nada chique. Renato beijou o topo de sua cabeça. Então é isso que teremos. O que quer que te faça feliz. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, ouvindo os sons das risadas flutuando de dentro da casa. Eu nunca imaginei isso, disse Maia suavemente. Quando apareci no seu portão naquele dia, tudo o que eu queria era um lugar seguro para Luan dormir. Nunca sonhei que encontraríamos um lar, uma família. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm quando menos esperamos, respondeu Renato. Você e Luan foram minha bênção inesperada. Você me salvou tanto quanto eu o salvei. Maia virou os braços para encará-lo. Como eu te salvei? Eu já existia antes de você chegar, explicou Renato. Trabalhando na fazenda porque era o que eu sabia, porque era o legado dos meus pais. Mas não havia alegria nisso, nenhum propósito além da sobrevivência. Ele tocou sua bochecha gentilmente. Você me deu um motivo para construir algo melhor, um futuro que vale a pena trabalhar. O coração de Maia inchou de amor por esse homem quieto e firme que havia mudado sua vida tão completamente. Vamos ter uma vida linda juntos, ela sussurrou. Nós três. Nada me deixaria mais feliz, respondeu Renato, selando a promessa. Com um beijo. Novembro trouxe o clima mais frio e os planos de casamento. Apesar da preferência de Maia pela simplicidade, Maria e as outras mulheres da cidade insistiram em ajudar a organizar uma celebração adequada. Nada extravagante, prometeu Maria. Apenas um lindo dia para marcar o começo de sua vida juntos. Eles se estabeleceram em um casamento de dezembro, a ser realizado na própria fazenda. O celeiro seria limpo e decorado para a cerimônia e recepção. Um pastor local iria oficiar e a lista de convidados seria limitada a um amigo, próximos e vizinhos. Enquanto isso, a vida continuou seu ritmo movimentado. Maia dividiu seu tempo entre o trabalho na loja, as aulas no centro comunitário e ajudando na fazenda. Renato se concentrou em preparar a fazenda para o inverno e a construção de móveis para o que se tornaria o novo quarto de Luan. Ele não.
Pode continuar dormindo na sala de costura para sempre, explicou Renato enquanto trabalhava em uma pequena moldura de madeira. Todo menino precisa de seu próprio espaço. Maia o observou trabalhar, suas mãos fortes moldando cuidadosamente a madeira, e sentiu uma onda de gratidão por esse homem que pensou em tudo, que se importava tão profundamente com o filho. Uma noite, no final de novembro, Maia voltou da aula para encontrar Renato sentado na mesa da cozinha, com uma expressão séria. "O que está errado?" ela perguntou imediatamente, colocando seus livros. "Nada está errado", garantiu Renato. "Mas preciso falar com você sobre algo importante." Maia se sentou em frente a ele, um lampejo de ansiedade no peito, apesar de sua garantia. "Recebi uma carta do banco hoje", começou Renato, deslizando um documento pela tabela. "Eles aprovaram um empréstimo que me inscrevi no mês passado." Maia olhou para o jornal, confuso. "Eu pensei que a fazenda estava se saindo melhor financeiramente. Por que você precisa de outro empréstimo?" "Não é para a fazenda", explicou Renato. "É para isso." Ele desdobrou um conjunto de plantas e as espalhou sobre a mesa. Maia se inclinou para a frente para ver o que parecia ser planos para uma casa. "Eu não entendo", disse ela. "Esta fazenda tem muita história", disse Renato. "Muitas lembranças, mas é a casa dos meus pais, não a nossa. Acho que devemos começar nossa vida de casado em uma casa que pertence a nós dois." Maia olhou para as plantas, compreendendo lentamente. "Você quer construir uma casa nova?" Renato assentiu. "Bem abaixo da colina onde costumava estar o antigo pomar. A vista é melhor lá e teríamos mais espaço. 3 quartos, um escritório adequado para seus estudos, uma grande cozinha, já que você gosta de cozinhar." "Renato", Maia interrompeu oprimida. "Isso é... eu não sei o que dizer." "Diga que você gosta", respondeu Renato, uma pitada de nervosismo em sua voz. "Se não, podemos mudar os planos, ou esquecer toda a ideia. Eu apenas pensei, eu amo isso", disse Maia com firmeza. "Mas é tão caro. Você tem certeza de que podemos pagar isso?" "A fazenda teve um bom ano", disse Renato. "E com sua renda da loja, podemos gerenciar confortavelmente os pagamentos de empréstimos." Ele alcançou o outro lado da mesa para pegar a mão dela. "Quero construir um futuro com você, Maia. Um futuro verdadeiro, com uma casa que é nossa da fundação." Maia olhou novamente para as plantas, tentando imaginá-lo. Uma casa nova, construída especificamente para sua família. Um novo começo, sem fantasmas ou memórias, mas aqueles que eles criariam juntos. "Quando começaríamos?" ela perguntou, a emoção começando a substituir seu choque inicial. "A construção pode começar logo após o casamento", disse Renato. "Seria pronto no verão se tudo correr bem. E Luan teria seu próprio quarto desde o início", pensou Maia, estudando o layout. "Não há mais soluções temporárias." "Nada sobre nós é mais temporário", disse Renato suavemente. "Isso é para sempre, Maia. Um lar, uma família, uma vida juntos." Maia se levantou e se moveu ao redor da mesa para sentar no colo de Renato, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. "Você é o homem mais maravilhoso que eu já conheci", disse ela, descansando a testa contra a dele. "Como tive tanta sorte." "Eu sou a sorte", insistiu Renato, segurando aperto. "Você me deu uma segunda chance de felicidade quando pensei que essa parte da minha vida havia terminado." Eles se sentaram assim por um longo tempo, sonhando com o futuro que construiriam juntos. Não apenas a casa, mas a vida que ela continha. As férias que eles celebrariam, os marcos que marcam, os momentos simples do dia a dia que encheriam seus dias de alegria. "Mama, tio Otan?" A voz sonolenta de Luan veio da porta. "Eu tive um sonho ruim." Ambos se viraram para ver o garoto parado ali de pijama, segurando seu coelho de pelúcia. "Venha aqui, Buddy", disse Renato, estendendo seu braço livre. Luan atravessou a sala e subiu para o outro joelho de Renato, aninhando-se contra o peito. "Eu sonhei que você foi embora", disse ele em uma voz pequena. "Vocês dois." "Isso nunca vai acontecer", Maia garantiu a ele, acariciando os seus cabelos. "Somos uma família agora. Ficamos juntos. Sempre", acrescentou Renato firmemente.
Os olhos de Luan caíram, consolados por sua presença e promessas. Em minutos, ele estava dormindo novamente, seu pequeno corpo completamente relaxado nos braços fortes de Renato. Vou levá-lo de volta. Para a cama, Renato sussurrou. Não, disse Maia suavemente. Vamos todos ficar aqui um pouco mais. E assim o fizeram, os três juntos na cozinha quente, uma família de todas as maneiras que importava, não vinculadas pelo sangue, mas por escolha. E amor. Lá fora, a noite estava fria e escura, mas dentro de Fazenda Esperança, Hope Farm, o futuro nunca parecia mais brilhante. Dezembro chegou com um calafrio no ar e emoção em Fazenda Esperança. O casamento foi marcado para o fim de semana, antes do Natal, dando-lhes tempo para desfrutar de uma lua de mel curta antes do feriado. Maia estava no que se tornara o quarto de Renato, olhando para o simples vestido branco pendurado na porta do armário. Maria a ajudou a encontrá-lo na cidade vizinha, não uma tradicional vestido de noiva, mas um vestido elegante e fluido que fez Maia se sentir bonita quando experimentou. Mamãe, você está bonita, disse Luan da porta. Ele já estava vestido, com suas roupas novas para a cerimônia. Calça escura, uma camisa branca e uma pequena gravata borboleta que ele continuava puxando. O casamento ainda não começou, bobo. Maia sorriu, ajoelhando. Se para endireitar a gravata. Eu nem estou vestido. Você ainda é bonita, Luan insistiu, com a simples honestidade de uma criança. Maia o abraçou com força, oprimido pelo amor por seu filho. Obrigado, baby. Você está animado por hoje? Luan assentiu com entusiasmo. Depois de hoje, a tio Otan será meu pai de verdade, certo? Isso mesmo, confirmou Maia. Seremos uma família de verdade, com papéis e tudo mais. Eu já fiz um cartão para ele, disse Luan com orgulho. Maria me ajudou a escrever para o meu novo pai. Os olhos de Maia cheiam de lágrimas. Ele vai adorar isso. Uma batida suave na porta os interrompeu. Maria espiou, já vestida para o casamento em um vestido azul marinho com uma jaqueta combinando. O noivo foi banido para o celeiro até a hora da cerimônia, anunciou ela. Hora de preparar a noiva. A hora seguinte passou em uma enxurrada de atividade. Maia tomou banho e secou o cabelo enquanto Maria montou seus suprimentos de maquiagem. Luan foi enviado para brincar com o neto de Miguel, que havia chegado cedo com seus pais para ajudar nas decorações finais. Nervoso? Maria perguntou enquanto ajudava Maia a entrar em seu vestido. Um pouco, admitiu Maia. Não sobre se casar com Renato. Essa é a decisão mais fácil que já tomei. Apenas ser o centro das atenções. Você merece hoje, disse Maria firmemente, fechando a parte de trás do vestido. Depois de tudo o que você passou, você merece ser comemorado. Maia virou-se para olhar no espelho e quase se reconheceu. O vestido fluiu graciosamente para logo abaixo dos joelhos, o material pegando a luz enquanto ela se movia. Maria havia denominado seus cabelos em ondas soltas, com pequenas flores brancas enfiadas ao lado. A maquiagem era sutil, mas destacou suas melhores características, seus grandes olhos escuros e lábios carnudos. Maria, ela sussurrou, eu olho... Linda. Maria terminou para ela, apertando os ombros, como uma noiva deveria. Uma batida na porta anunciou a chegada de Oliveira. Todo mundo está aqui, informou o professor. O celeiro parece mágico e seu noivo está tão nervoso que ele mal consegue ficar parado. Maia riu, imaginando o comportamento, calmo habitual de Renato, substituído por nervosismo de casamento. Eu deveria tirá-lo de sua miséria, então. Ainda não, Maria repreendeu. A noiva está sempre na moda, é tradição. Enquanto esperavam o momento certo, Maia pensou no caminho que a levou aqui. Menos de um ano atrás, ela estava em um relacionamento abusivo, com medo de Delaelf e seu filho, sem esperança para o futuro. Agora ela estava prestes a se casar com um homem gentil e firme, que amava seu filho como o dele, com um emprego, uma educação, e planeja uma nova casa. A transformação parecia quase milagrosa. Está na hora, anunciou Oliveira, verificando. Seu relógio. Você está pronto? Maia respirou fundo e assentiu. Mais do que pronto. O celeiro havia sido de fato transformado.
Luzes brancas brilhavam nas vigas, criando um efeito estrelado acima dos convidados reunidos. Flores brancas simples decoravam o corredor improvisado, e no final estava Renato, parecendo bonito e um pouco desconfortável em um novo terno. Mas o que recuperou a respiração de Maia foi Luan, com orgulho ao lado de Renato, segurando um pequeno travesseiro com seus anéis. A visão deles juntos, seu futuro marido e seu filho, fez seu coração inchar de emoção. Quando a música começou, a filha de Miguel tocando o violino, Maia começou a andar pelo corredor. Os convidados, cerca de 30 de seus amigos mais próximos da cidade, sorriram e murmuraram apreciativamente, mas Maia tinha olhos apenas para Renato. O olhar em seu rosto enquanto ele observava a abordagem dela era que ela se lembraria pelo resto da vida. Uma mistura de admiração, alegria e amor tão pura que trouxe lágrimas aos seus olhos. Quando ela o alcançou, Renato pegou as duas mãos nas dele. "Você é linda", ele sussurrou, sua voz espessa de emoção. A cerimônia foi simples e sincera. O pastor falou de amor, compromisso e o vínculo especial da família. Quando chegou a hora dos votos, Renato surpreendeu Maia falando do coração, em vez de repetir as palavras tradicionais. "Maia", ele começou, sua voz estável, apesar da emoção em seus olhos. "Quando você chegou ao meu portão naquele dia, pensei que estava ajudando você e Luan, mas a verdade é que você me salvou. Você trouxe vida e risos de volta a uma casa que ficou em silêncio por muito tempo. Você me mostrou o que significa ser corajoso, começar de novo, confiar novamente após a dor." Ele apertou suas mãos gentilmente. "Prometo ser o marido que você merece e o pai Luan precisa. Prometo ficar ao seu lado em bons tempos e ruins para apoiar seus sonhos, proteger nossa família e amar vocês dois enquanto eu viver." Maia não havia preparado seus próprios votos, planejando usar os tradicionais, mas as palavras de Renato a inspiraram a falar de seu coração também. "Renato", disse ela, sua voz vacilando um pouco, "cheguei à sua fazenda procurando abrigo, mas encontrei um lar. Eu estava fugindo do passado, mas você me deu um futuro. Você viu força em mim quando me senti quebrado e a possibilidade quando tudo o que eu podia ver era sobrevivência." Ela respirou fundo, firmando-se. "Prometo ser um parceiro em que você pode confiar, construir nossa vida juntos dia após dia. Confiar em seu amor, mesmo quando tenho medo e lembrar-lo todos os dias o quanto você é amado, por mim e por Luan." Com a menção de seu nome, Luan avançou de maneira importante com os anéis. Quando Renato deslizou a simples faixa de ouro no dedo de Maia, ele sussurrou, "Forever", uma promessa destinada a ela sozinha. "Pelo poder adquirido em mim", concluiu o pastor. "Agora pronuncio, seu marido e mulher. Você pode beijar a noiva." Renato segurou o rosto de Maia gentilmente e a beijou com tanta ternura que sentiu lágrimas escorrendo pelas bochechas. Os convidados aplaudiram, mas Maia mal os ouviu. Naquele momento, havia apenas Renato, Luan e a promessa de seu futuro juntos. Quando eles se voltaram para enfrentar seus amigos, Luan puxou a jaqueta de Renato. "É oficial agora? Você é meu pai." Renato se ajoelhou ao nível de Luan, seus olhos sérios. "Eu já sou seu pai no meu coração", disse ele. "E muito em breve vamos oficializá-lo com os documentos de adoção. Mas por hoje, sim. Agora, somos uma família por lei e por amor." Luan se lançou nos braços de Renato. E Maia se juntou ao abraço, os três se segurando enquanto seus amigos olhavam com sorrisos e algumas lágrimas. "Agora somos uma família", disse Luan, repetindo as palavras que se tornaram sua promessa uma à outra. Para sempre e sempre. O recept era tudo o que Maia poderia ter desejado, simples, alegre e cheio de amor. O celeiro havia sido montado, com mesas longas para a refeição, preparada por Maria e várias outras mulheres da cidade. Havia dança de música tocada por músicos locais, risadas e muitos brindes para a nova família. Para Maia e Renato, Miguel levantou o vidro. Duas pessoas boas que se encontraram quando mais precisavam. Que sua vida seja tão rica e frutífera quanto a terra que você costuma. Quando a noite caiu, Luan ficou cansado, adormecendo nos braços de Renato durante uma dança lenta.
Eles decidiram que era hora de terminar a celebração. Devemos colocá-lo na cama, disse Maia, acariciando o cabelo do filho enquanto dormia contra o ombro de Renato. Eles se despediram e agradecemos seus convidados, aceitando abraços e cargos bem com corações agradecidos. Maria e alguns outros ficaram para limpar, insistindo que os noivos levam Luan para a cama e aproveitam sua primeira noite como casal. Enquanto caminhavam do celeiro até a casa, Luan ainda dormia profundamente nos braços de Renato. Maia sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ela. As estrelas estavam brilhantes no alto, o ar estava nítido e claro, e ela estava andando ao lado do marido, o filho entre eles. Um momento perfeito que ela desejava poder preservar para sempre. Feliz? Renato perguntou suavemente quando eles chegaram à varanda. Mais do que eu jamais pensei possível, respondeu Maia honestamente. Eles enfiaram Luan na cama, ambos beijando a testa antes de sair silenciosamente o quarto. No quarto deles, Renato puxou Maia nos braços, segurando-a para perto como se ele não pudesse acreditar que ela era realmente sua esposa. Senhora Lins, ele murmurou contra o cabelo dela. Minha esposa, minha família. Maia levantou o rosto dela para o beijo dele, seu coração tão cheio que parecia que poderia estourar. Eu te amo. Ela sussurrou contra os lábios dele. Muito. Mais tarde, enquanto eles ficam juntos na escuridão tranquila, Maia traçou as linhas do rosto de Renato com as pontas dos dedos. Você sabe o que hoje me lembra? Ela perguntou. O quê? Renato capturou sua mão e beijou a palma da mão. O dia em que cheguei aqui, eu estava tão desesperado, com tanto medo. Pensei que você nos afastaria. Nunca, disse Renato com firmeza. No momento em que te vi parado lá com Luan em seus braços, algo em mim o reconheceu, como meu coração o conhecia antes da minha mente. Eu não acreditei em amor assim, admitiu Maia. Eu pensei que era algo que aconteceu com outras pessoas em filmes e livros, não para alguém como eu. Você merece toda a felicidade, disse Renato puxando-a para mais perto. E pretendo passar o resto da minha vida, certificando-se de que você e Luan o tenham. Maia aninhou-se contra o peito, ouvindo a batida constante de seu coração. Já fazemos, ela sussurrou. A semana entre o Natal e o Ano Novo encontrou a pequena família na cidade vizinha, ficando em um hotel modesto para a lua de mel. Luan estava com eles. Nem Maia nem Renato queriam se separar dele para o primeiro feriado em família. Eles visitaram o zoológico, foram a um museu infantil e comeram em restaurantes. Prazeres simples que pareciam luxuosos para Maia, que raramente tinha dinheiro para tais saídas. Luan estava com os olhos arregalados de emoção em todas as novas experiências, e Renato encantou com a alegria do garoto tanto quanto Maia. No último dia na cidade, eles tiveram uma consulta especial, no MIS, escritório de um advogado de família que Renato havia encontrado. Você tem certeza sobre isso? Maia perguntou ao se aproximar do prédio de escritórios. Luan pulando à frente deles. A adoção é um grande passo. Nunca tive mais certeza de nada, respondeu Renato, apertando a mão dela. Eu quero que Luan tenha meu nome para ser meu filho de todas as maneiras legais. A menos que você tenha mudado de ideia. Não, disse Maia rapidamente. É o que eu também quero. Eu apenas... É muito para absorver todas essas mudanças, toda essa felicidade. Renato parou de andar e virou-se para encará-la. Muito, muito rápido. Maia balançou a cabeça, sorrindo por lágrimas repentinas. Não, apenas certo. Só milagroso. A reunião com o advogado correu bem. Ele desenvolveu o processo de adoção, a documentação de que precisaria arquivar e a linha do tempo que eles poderiam esperar. Como o pai biológico nunca esteve envolvido e seu nome não está na certidão de nascimento, isso deve ser relativamente direto, explicou o advogado. Precisamos publicar avisos, mas se ninguém contestar a adoção, ela poderá ser finalizada dentro de alguns meses. Luan, que estava colorindo silenciosamente durante a conversa adulta, olhou para cima. Isso significa que eu posso ser Luan Lins de verdade? Isso é exatamente o que significa, amigo, disse Renato, agitando o cabelo do garoto. Se é isso que você quer,
Sim, Luan exclamou, jogando os braços em volta do pescoço de Renato. Eu quero ter o mesmo nome que você e mamãe. Ao deixar o escritório do advogado, a papelada em mãos para iniciar o processo de adoção, Maia sentiu como se outro pedaço de seu futuro tivesse se encaixado. Logo, Luan seria legalmente o filho de Renato, completando a família que eles haviam criado juntos. Janeiro trouxe o início da construção em sua nova casa. A fundação foi colocada durante uma semana clara e fria, com Luan ajudando, colocando suas impressões de mão em uma seção de cimento molhado a convite de Renato. Então você sempre fará parte da fundação de nossa casa, explicou Renato, ao garoto encantado. Maia os observou a alguns metros de distância, seu coração cheio. Nos 6 meses desde que ela tropeçou em Fazenda Esperança, toda a sua vida se transformou. Ela tinha um marido que a adorava, um filho que estava prosperando, um emprego de que gostava e estava a caminho de ganhar sua equivalência no ensino médio no verão. Pene por seus pensamentos, disse Renato, juntando. Se a ela, enquanto Luan continuou a jogar perto do canteiro de obras. Eu estava pensando em quanto mudou, respondeu Maia, inclinando-se em seu abraço. Até onde chegamos? Renato seguiu seu olhar para onde Luan estava explicando algo para um dos trabalhadores da construção. Seu pequeno rosto animado de emoção. Ele é tão diferente do garotinho tranquilo e assustado que chegou aqui, observou Renato. Ele está confiante agora, feliz. Todos nós somos, disse Maia suavemente. Você nos deu isso, Renato. Um lugar para curar, crescer, nos tornarmos novamente. Nós demos um ao outro, Renato corrigiu suavemente. Eu estava tão perdido quanto você, do meu jeito. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a atividade ao redor do canteiro, de obras, o início de sua nova casa. Eu tenho algumas notícias, disse Maia depois de um momento. Eu ia esperar até hoje à noite para lhe contar, mas... Renato virou-se para olhar. Lá. Curiosidade em seus olhos. O que é? Oliveira acha que eu poderia começar os cursos da faculdade no próximo outono, disse Maia, incapaz de manter a emoção de sua voz. Ela diz que estou progredindo tão rapidamente com meus estudos que poderia fazer o teste de equivalência do ensino médio mais cedo, talvez até solicitar uma bolsa de estudos. Maia, isso é maravilhoso. Renato exclamou, orgulho genuíno em sua voz. O que você estudaria? Ainda não tenho certeza, admitiu Maia. Talvez a educação. Gosto da ideia de ajudar os outros da maneira que Oliveira me ajudou. Você seria um professor incrível, disse Renato sem hesitar. E com a nova casa tão perto da cidade, o trajeto para o colégio comunitário seria gerenciável. A maneira mais fácil que ele apoiou seus sonhos, fazendo-os parecer não apenas possível, mas inevitável, foi uma das coisas que Maia mais amava nele. Pode levar anos para me formar, trabalhando em período parcial e estudando meio período, ela alertou. E teremos anos, respondeu Renato simplesmente. O tempo todo você precisa. Nossa vida juntos está apenas começando, Maia. A primavera trouxe um novo crescimento para a Fazenda Esperança. Os campos foram plantados, os pomares floresceram e a estrutura de sua nova casa ficava forte na encosta, com paredes começando a envolver os espaços que em breve estariam em casa. Em um sábado ensolarado de abril, Maia estava pendurando roupas na linha atrás da fazenda, quando Luan veio correndo da direção do celeiro. Seu rosto acende de emoção. Mamãe, mamãe, venha rápido, papa tem uma surpresa. A palavra papai ainda deu a Maia uma emoção de alegria. Luan começou a usá-lo algumas semanas após o casamento, fazendo a transição naturalmente de tio Otan para o nome que refletia. Seu novo relacionamento. Que tipo de surpresa? Maia perguntou, cortando a última folha na linha. Um bebê. Luan exclamou, puxando sua mão. Venha ver. Curioso, Maia se permitiu ser puxada em direção ao celeiro. Lá dentro, ela encontrou Renato ajoelhado ao lado de um dos gatos da fazenda, que estava enrolado em um ninho de feno, com 4 pequenos gatinhos amamentando ao seu lado. Ela deve tê-los ontem à noite, explicou Renato olhando com um sorriso. Luan nos encontrou hoje de manhã, quando veio ajudar nas tarefas. Eles são tão pequenos, Luan sussurrou ajoelhando.
ao lado de Renato para espiar os gatinhos. Podemos manter todos eles? Precisamos encontrar casas para alguns deles, disse Renato gentilmente. Mas talvez possamos manter um ou dois. Para a nova casa, você gostaria disso? Luan assentiu com entusiasmo. O cinza, eu quero chamá-lo de cinzento. Esse é um bom nome, concordou Maia, ajoelhando. Cien se juntar a eles. Ah, isso significa cinza em português, certo? Papai me ensinou, disse Luan com orgulho. Ele conhece muitas palavras portuguesas de sua avó. Maia sorriu para Renato sobre a cabeça de Luan. Eles estavam ensinando os garotos da cultura e da linguagem portuguesa, honrando a herança da avó de Renato, que havia emigrado do Brasil décadas atrás. Minha avó teria amado vocês dois, disse Renato, sua voz suave com memória. Ela sempre disse que Fazenda Esperança precisava do riso das crianças para fazê-lo realmente ganhar vida. E agora tem isso, respondeu Maia, observando Luan. Acariciar cuidadosamente a cabeça da mãe. Tem tudo, concordou Renato, seus olhos encontrando o dela com um olhar de completa satisfação. Mai trouxe o teste de equivalência do ensino médio de Maia, que ela passou com cores voadoras. Oliveira organizou uma pequena celebração em sua casa, convidando os amigos mais próximos de Maia a compartilhar sua conquista. Estou tão orgulhoso de você, disse o professor, abraçando Maia com força. Você trabalhou mais do que qualquer aluno que eu já tive. Eu não poderia ter feito isso sem a sua ajuda, respondeu Maia honestamente. Ou sem o apoio de Renato. O apoio é importante, concordou Oliveira. Mas a determinação, a inteligência, isso foi tudo o que você, Maia. Nunca se esqueça disso. Naquela noite após a celebração, Maia sentou-se na varanda da fazenda com Renato, olhando para a estrutura quase completa de sua nova casa na encosta. O capataz da construção diz que podemos nos mudar no início de julho, comentou Renato, o braço em volta dos ombros dela. Bem a tempo do seu aniversário. É o melhor presente que eu pude imaginar, disse Maia, encostado a ele. Nossa, própria casa construída do zero. Você merece, disse Renato simplesmente, depois de tudo que você superou. Maia ficou quieta por um momento, pensando na longa jornada que a levou a esse ponto. Você já pensou em quão diferentes nossas vidas seriam se eu não tivesse parado no seu portão naquele dia? Ela perguntou. Eu tento não, admitiu Renato. O pensamento de nunca conhecer você e Luan é muito doloroso considerar. Acredito que deíamos nos encontrar, disse Maia suavemente. Que alguma força no universo sabia que precisávamos um do outro e nos unimos. Destino, intervenção divina. Seja o que for, estou agradecido, respondeu Renato, pressionando um beijo em seu templo. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, ouvindo os sons noturnos da fazenda e assistindo as estrelas aparecerem no céu escuro. Eu tenho algo para lhe dizer, finalmente disse Maia, sua voz mal acima de um sussurro. Algo importante. Renato virou-se para olhar lá, preocupando, se cruzando o rosto com seu tom sério. O que é? Está tudo bem? Maia pegou a mão e a colocou suavemente de estômago. Tudo é perfeito, disse ela, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Vamos ter um bebê, Renato. Em dezembro, no Natal. Por um momento, Renato parecia de zen, seus olhos arregalados de choque. Então seu rosto se transformou com uma alegria tão pura que levou o fôlego de Maia. Um bebê? Ele sussurrou, sua voz rachando de emoção. Nós vamos ter um bebê? Maia assentiu, suas próprias lágrimas derramando. Eu descobri ontem. Eu queria ter certeza antes de te dizer. Oh, Maia! Renato a reuniu em seus braços, segurando. A como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Um bebê, nosso bebê. Luan vai ser um irmão mais velho, disse Maia, rindo por suas lágrimas. Ele sempre quis irmãos. Você já disse a ele? Renato perguntou, puxando para trás para olhar para o rosto, suas mãos ainda a embalando como se ela pudesse quebrar. Maia balançou a cabeça. Eu queria que você fosse o primeiro a saber. Podemos contar a ele juntos amanhã. Renato colocou a mão no estômago dela novamente, um olhar de admiração em seu rosto. Nosso filho, ele murmurou, crescendo dentro de você. É um milagre. Outro milagre
para a Fazenda Esperança, concordou Maia. Este lugar realmente faz jus ao seu nome, a Fazenda da Esperança. Esperança, amor, família, disse Renato beijando, a com ternura infinita. Tudo o que importa neste mundo. Júlio trouxe a conclusão de seu novo lar e a finalização oficial da adoção de Luan. Eles celebraram os dois eventos com uma festa de inauguração, convidando amigos da cidade para ver a bela casa que Renato havia projetado para sua família. Em crescimento. É perfeito, declarou Maria, visitando a espaçosa cozinha com suas grandes janelas com vista para a fazenda. Um lar de verdade para uma família real. A casa era, de fato, tudo o que eles sonhavam. 3 quartos, com espaço para mais crianças no futuro. Uma cozinha brilhante, uma sala de estar confortável com lareira de pedra e uma varanda envolvente, onde podiam sentar à noite e assistir o pôr do sol sobre os campos. Luan orgulhosamente mostrou seu novo quarto para quem olharia. As paredes pintaram um azul alegre. Seu nome, Luan Cardoso Lins, exibido em letras de madeira acima de sua cama. Aí o bebê vai morar lá, ele informou os visitantes, apontando para a sala ao lado dele que estava sendo preparado como um viveiro. Meu irmãozinho ou irmã? Maia, agora aparecendo um pouco grávida de 5 meses, observou o filho com um coração cheio de amor. Ele havia tomado a notícia do bebê com entusiasmo típico, imediatamente nomeando-se o grande ajudante oficial para todos os assuntos relacionados ao bebê. Quando a festa acabou e seus convidados começaram a sair, Maia encontrou Renato em pé na varanda dos fundos, olhando para a fazenda que estava em sua família há gerações. Feliz? Ela perguntou, deslizando o braço em volta da cintura dele. Além das palavras, ele respondeu, puxando-a para perto do lado dele. Eu nunca imaginei que minha vida poderia estar tão cheia, isso completo. E é apenas o começo. O Maia o lembrou, guiando a mão para o ligeiro incha de sua barriga, onde seu filho cresceu. Há muito mais à nossa frente. Uma vida inteira, concordou Renato, sua voz cheia de promessa. Uma vida inteira de dias como este. Quando o sol se pôs sobre Fazenda Esperança, lançando um brilho dourado sobre os campos e a antiga fazenda à distância, Maia pensou sobre a jovem desesperada que havia chegado ao portão de Renato há 1 ano, com nada além de medo em seu coração e uma criança em seus braços. Essa mulher nunca poderia imaginar a vida que ela construiria aqui. Uma vida de amor, segurança, conquista e alegria. Uma vida em que seu filho crescia em segurança e amado, onde encontraria sua própria força, e onde um homem quieto e gentil se tornaria o parceiro que ela nunca ousava sonhar. Mama, papai. Luan ligou de dentro da casa. Venha ver o que eu encontrei. Chegando. Eles chamaram em uníssono, voltando-se para o som da voz do filho. De mãos dadas, eles entraram em seu novo lar, em direção à voz do filho, em direção ao futuro que haviam construído juntos. Um futuro brilhante com promessa e rico de amor. Para Maia, Renato e Luan, em breve se juntarem a um novo Little Lins, a jornada que havia começado em desespero levou a uma felicidade além da medida. De estranhos à família, da desesperança à alegria, eles haviam encontrado um no outro tudo o que eles precisavam. Agora eles eram uma família, por opção, por amor e pelo milagre silencioso da vida cotidiana compartilhada. E nos próximos anos, sempre que Maia olhava para o dia fatídico em que ela chegava ao portão de Renato, ela se lembrava das palavras dele, a primeira promessa que ele já havia feito para ela. Vocês dois não precisam mais correr, e eles nunca o fizeram. Farm.